escola. Para a assunto levando do dia, vereador Gilson Reis. Presidente Wellington, companheiros vereadores, queria comentar a escola São Francisco de Assis, pela presença, os alunos, professores, obrigado pela presença aí. Duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, os vereadores que antecederam sobre a questão da dengue. Quando a gente vem aqui falar sobre o problema da cidade, na tentativa de criar más condições, criar um tipo de infortúnio para a prefeitura, para as pessoas, para os vereadores da base, não. É no sentido de construir uma crítica construtiva para a gente possa buscar de forma coletiva solucionar os problemas. Ora, existe um problema de epidemia na cidade que avança e todo mundo tem falado sobre isso é real. Agora, a prefeitura tem que tomar as medidas, me parece que vem tomando as medidas e espero que elas sejam suficientes para superar a situação que vive a cidade. Esse é o papel nosso aqui no parlamento. Se nós não fizermos isso, nós não criamos as condições de pressão do próprio parlamento, da sociedade, das pessoas que vivem e que, em última instância, são as prejudicadas pelas condições que vive a cidade. Então, queria deixar isso aqui bastante claro, porque é também o nosso discurso, o nosso debate aqui no parlamento, é uma forma de contribuir com a cidade, com as questões que envolvem a nossa população. Então, essa é a questão central. Espero que a prefeitura tome todas as providências, que a gente possa evitar, por exemplo, ontem morreu mais 2 pessoas. Que a gente não permita que as mortes continuem acontecendo em função de uma epidemia que nossa cidade vive nesse último período. Mas, senhores vereadores, vereadora, o que me traz aqui hoje é uma notícia alvissareira, companheiro Veré. O Brasil e a forma de analisar um governo, ela pode ser pelo crescimento do PIB, ela pode ser pela inserção internacional, ela pode ser pelo número de empregos criados, você pode pelo número de indústrias construídas, você pode analisar o governo sobre os vários aspectos, não é? Agora, me parece um aspecto importante e fundamental, quando a gente avalia um governo, Coronel Piscinini, é quando o governo traz benefícios a um conjunto de pessoas do país e esse benefício faz avançar a sociedade. É registrado na história do Brasil, por exemplo, o Getúlio Vargas, o presidente do Brasil, ele foi considerado, pela história, alguns dizem o pai dos pobres e as mães dos ricos, mas o pai dos pobres é porque o Getúlio Vargas, nos anos 30, logo no ano de 31, ele criou o Ministério do Trabalho, que no Brasil não existia até naquele período. Em 1938, 39, ele fez a consolidação das leis do trabalho. Ele garantiu um piso... Tempo de liderança. Preferido. Ele garantiu as condições mínimas de trabalho para um conjunto de trabalhadores no Brasil. Infelizmente, esse direito não foi alcançado para os trabalhadores rurais, que só veio conseguir também os direitos trabalhistas depois de um período longo. Na mesma circunstância histórica, se nós resgatarmos a Constituição de 88, eu lembro quando Ulisses Guimarães levantou aquela Constituição e dizia, esta é a Constituição cidadã do Brasil. Porque ali naquele momento estava registrado para a história uma situação completamente esdrúxula que vivia no Brasil. Os trabalhadores rurais não tinham direito à aposentadoria. Eles trabalhavam no campo, não tinham carteira assinada e não tinham direito à aposentadoria. A Constituição de 88 garantiu a esses trabalhadores rurais o direito à aposentadoria. Hoje são 22 milhões de trabalhadores aposentados, sendo 17 milhões no setor rural. Isso garantiu a cidadania aqueles que não tinham no país e foi na Constituição de 88 que isso foi garantido. Então, os governos vão sendo caracterizados historicamente pelo seu papel, pelo aquilo que ele desenvolveu para o conjunto da sociedade. Podemos dizer agora, no último período, do presidente Lula, a política do salário mínimo, que vem recompondo o salário mínimo acima da inflação nos últimos anos. Somente nos 4 anos, os trabalhadores brasileiros que recebem o salário mínimo tiveram 70% de reajuste real nos seus salários. Isso faz com que o mercado interno brasileiro seja valorizado, melhore o comércio, a compra e melhore a qualidade de vida da população.
Então isso reflete no salário de mais de 50 milhões de brasileiros que recebem o salário mínimo e têm hoje uma garantia de uma política permanente para o salário mínimo. Mas agora, eu queria registrar que me parece que também ficará para a história do Brasil o projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputados, em Brasília, que trata sobre a questão do direito às empregadas domésticas, aos 16 direitos que a empregada doméstica terá a partir de agora. Nós temos 7 milhões, a grande maioria de mulheres no país, que trabalham em casas de família. São mulheres que às vezes ganham menos do que um salário mínimo. Às vezes trabalha de 6 da manhã a 10 da noite, sábado e domingo, sem nenhuma regulamentação do trabalho, sem nenhuma jornada definida, sem salário definido, sem aposentadoria definida, sem nada definido para essas mulheres. Isso coloca no Brasil o problema de diferença de gênero. Isso rebaixa a qualidade de trabalho das mulheres. Pois bem, ontem o Congresso Nacional, sob a orientação da presidente Dilma, aprova uma lei que vai incluir 7 milhões de mulheres, aliás, a grande maioria de mulheres, no mercado formal de trabalho. Isso é uma conquista, pastor Henrique Braga, dos maiores extraordinárias do país. É incluir 7 milhões de pessoas, de mulheres, na sua maioria, ao mercado de trabalho. Então, cria uma nova situação para aqueles que não tinham nenhuma situação de controle da sociedade brasileira. Queria dizer que ontem eu escutei aqui para criar já um mecanismo de desconto de imposto de renda. Ora, eu queria dizer, pessoal, que a Casa Grande, sempre que pede algum benefício da senzala, quer um retorno logo imediato. Não é possível isso. Ontem estava discutindo a questão do simples, talvez, para poder melhorar as condições de contratação. Mas é preciso garantir esse direito. É mais do que isso. Eu penso que nós vivemos numa sociedade entre a relação da Casa Grande e senzala, que essa relação de empregada doméstica no Brasil, vereador Veré, precisa acabar. É preciso construir uma nova mentalidade entre mulheres e homens, das obrigações de casa, das condições do dia a dia, do tratamento dos filhos, das relações sociais. É assim que constrói uma sociedade. Não é submetendo as mulheres a um trabalho quase escravo, na sua grande maioria, sem condições de trabalho, sem salário, sem dignidade. Então eu queria deixar registrado, porque ontem o Brasil amanhece de outra forma. Amanhece com a inclusão de 7 milhões de pessoas. Isso, Veré, vai melhorar a arrecadação da Previdência Pública brasileira. Há uma estimativa de mais 4, 5 bilhões de reais da Previdência Pública brasileira. Melhora para todo mundo. Né? Então eu queria deixar registrado, porque é assim que se faz um governo. Porque podemos medir, como a imprensa vem medindo nos últimos dias, governo de inflação, que não é verdade, outros problemas. Agora eu não vejo, por parte da imprensa, uma orientação, uma posição firme, no sentido dos avanços que o Brasil tem conquistado neste período. Então, eu queria deixar registrado a lei das empregadas domésticas ontem, que sejam incluídas mesmo, com os direitos garantidos, e que o Brasil possa continuar a avançar nos direitos dos trabalhadores, como faremos daqui a pouco, com os vereadores, com os trabalhadores aqui da Câmara, onde precisamos também valorizar os trabalhadores da Câmara, porque garante a qualidade do serviço e a nosso trabalho também no dia a dia. Então, muito obrigado, parabenizar o Congresso Nacional e a presidente Dilma por esse avanço no país. Muito obrigado.